No fim do mês de agosto, explodiram mais uma vez conflitos entre indígenas e proprietários de terras, produtores rurais. Desta vez no estado do Mato Grosso do Sul, e em um conflito em que um índio Guarani Kaiowá foi encontrado morto, inclusive em um rio. Um deputado, Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, esteve em um local de conflito, presenciou e vai contar para a gente aqui no Palavra Aberta como é que foi essa experiência, né, deputado? Uma experiência totalmente inusitada. Eu fui até Antônio João, que é uma cidade na fronteira Brasil com o Paraguai, onde estava havendo esse conflito, já com 9 dias de uma grande confusão, porque os índios tinham entrado nessas fazendas. Chegamos na reunião, eu, o senador Moca e a deputada Tereza Cristina. Quando lá chegamos, não falamos absolutamente nada, não nos foi dada a oportunidade de falar, e a presidente do sindicato fez um desabafo muito emocionado de que estava sem casa, sem roupa, sem calça, sem camisa, sem escova de dente. Esse sindicato era de qual? Antônio João. De qual categoria? Dos proprietários rurais. Uhum. Tinha umas 150 pessoas na reunião e ela falou, eu decidi ir para dentro da minha propriedade agora, com a minha filha, com meu marido, e chamou e as pessoas todas levantaram e deixaram o local e foram todos em comboio lá para o local dessa propriedade. Foram cerca de 80 índios que invadiram 5 fazendas ali na região, não foi uma coisa mais ou menos assim? Não dá para fazer conta, porque ninguém vai lá fazer essa conta. É uma área exatamente na divisa Brasil-Paraguai, que do lado do Paraguai tem também uma terra indígena. Então não se sabe quantos do Paraguai que vieram para cá, quantos daqui, enfim. É um quadro onde todos estavam extremamente nervosos. E eu tentei mediar. Eu vi que a situação era uma situação muito grave e fui até essa propriedade, conversei com os índios quase 40 minutos, mas o clima foi ficando cada vez mais tenso, os proprietários entraram, houve uma batalha ali, campal ali, os índios foram embora e ali, depois de umas 2h30, mais ou menos, chegou a Força de Segurança Nacional. Aí eu acompanhei a Força de Segurança Nacional, a outra fazenda, onde teria havido uma outra, essa segunda eu não presenciei, só a primeira, e nessa segunda foi aonde, depois de uma meia hora, com a presença da Força Nacional, que se ouviu um estampido numa região de mato, e depois de uns 10, 15 minutos dessa meia hora, chegaram os índios com o corpo desse índio, e que está dando toda essa celeuma sobre como é que aconteceu, como é que não se deu. Mas o fato é a total ausência do Estado quando eu estava lá. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Que os relatos que chegaram para a gente, que o senhor mandou, foi exatamente de que não tinha polícia, não tinha Força Nacional, não tinha Exército, não tinha nada. Eu, na terça-feira, porque o conflito iniciou 9 dias antes. Aí numa sexta-feira, numa terça-feira eu já mandei os ofícios para o ministro da Justiça, para o governador do Estado, para a Polícia Federal, para o Exército, dizendo, olha, vão até essa direção, instalem imediatamente lá uma negociação, uma mediação desse conflito, porque a violência é de parte a parte, é do proprietário com o índio, do índio com o proprietário, porque não existe hoje um marco legal que dê garantias para nenhum dos dois lados. Isso tudo vai para o judiciário. Então, lá nessa terra, é uma ação que está desde 2005 no judiciário e que os indígenas não aguentam mais esperar. Né? Então, aí no caminho para ir para lá, eu parei Camburão, eu parei polícia, pedi para ir, eles não vão. Eles têm todos muito receios de entrar nesse conflito. Eu liguei, consegui falar com o presidente da casa, o presidente Eduardo Cunha, pedindo que ele falasse com o ministro da Justiça. E foi uma cena muito difícil, porque os índios extremamente nervosos, com armas rudimentares, e algumas espingardas, os proprietários também armados, e eu no meio, as pessoas para soltar uma flecha daquela dali e machucar a gente daqui para ali, né? Mas graças a Deus não teve nada disso. Agora, o que o senhor acha que poderia ser feito? Porque já existem órgãos indigenistas, do governo mesmo, que em tese têm o poder, tem legislação para fazer toda essa negociação, essa intermediação aí que o senhor referiu, que é necessária haver ali, né, em um caso de tensão desse.
que falta, então? O que pode ser feito, então, para melhorar essa situação se esses órgãos não estão... Tudo esbarra numa dubiedade. Tem duas coisas na Constituição. Uma que garante a propriedade quando o título é de boa-fé. A maioria dos títulos das pessoas ou foi da era do Império, ou da era da Primeira República, a era Vargas, enfim, da colonização do Brasil. Títulos de 100 anos. Essa de Antônio João, por exemplo, é 1948 que as pessoas estão lá nessa região. Quando a legislação, a Constituição, lá no capítulo das terras indígenas, ela fala que terras tradicionalmente indígenas serão desocupadas sem pagamento de nada, nem da terra nua, absolutamente nada. A pessoa tem que sair imediatamente para colocar os índios. Então as pessoas têm ali o seu patrimônio, sua vida, sua história, elas resistem porque elas estão sendo postas para fora pelo mesmo Estado que as colocou para dentro. Então nós temos uma Constituição que tem 2 pontos. Qualquer negociação, e eu sou parte da mesa de negociação desde a legislatura anterior, quando chega, muito bem, reconheço que o seu título é de boa-fé, quero lhe pagar, a Constituição veda, ela proíbe o pagamento. Então, ontem, agora, no início de setembro, o Senado votou a projeto de emenda constitucional 71, que disciplina da seguinte maneira. Primeiro, até quando que nós vamos voltar no tempo para analisar títulos? Até Cabral, até Dom João VI, Dom Pedro II? Não, ela estabelece o marco temporal, a Constituinte de 88, 5 de outubro de 88. Então, os títulos... Dali para trás, se foram dados com fé pública, se não é título de esbulho, de invasão, se é título concedido pelo poder público, a pessoa pagou um imposto, pagou ITBI, tem escritura, tudo certo, aquele título não pode ser expulsa sem pagar a ela a indenização pela terra nua e as benfeitorias. Isso votou no Senado e agora chega na Câmara, onde já há uma discussão sobre uma outra emenda constitucional, que é a 215, que tem um texto muito mais abrangente. Ele já fala como que isso vai fazer, se vai ter audiência pública, quais são os ministérios que vão ter que ser ouvidos. Então agora o desafio da Câmara é fazer uma harmonia entre esses textos para a gente poder pacificar, para dar as garantias tanto para aqueles que têm títulos de boa-fé, que estão trabalhando, que não fizeram nada de errado, né? Pode acontecer da sua casa hoje o Estado chegar e falar, olha, aqui era um cemitério indígena, o senhor saia amanhã de manhã, porque aqui eu entendo que em 1800 era uma terra indígena. Isto daí é que está trazendo todo esse conflito. Quanto no tempo nós vamos voltar para resolver os erros que a União, que é a detentora desses títulos, cometeu quando assentou pessoas, por exemplo, a cidade de Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Ela é feita na época do Getúlio Vargas, que como lá politicamente precisava fazer, ele instituiu lá o getulismo, cortou metade da reserva indígena e colocou colonos do Rio Grande do Sul para fazer a reforma agrária dentro dessas terras que à época seriam indígenas. Então, para você retirar, você vai ter que mudar uma cidade inteira do local. Como é que isso vai se dar? Esta situação dos erros e acertos históricos, dessa relação do homem branco, né, da colonização brasileira com o negro e com o índio, ela tem pontos de serem corrigidos, mas precisam ser corrigidos por um caminho que você não cause outro tipo de violência. Esse é o desafio hoje da Câmara, que eu acredito que esse mês vai ser o grande debate da Câmara dos Deputados. Agora, essa questão de se adotar 1988 como a referência Marco temporal. Ali, isso não está pacificado ainda? Não tem consenso? Isso foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal quando ele analisou a questão da Raposa Serra do Sol. Ele colocou, entre as condicionantes para se homologar uma terra como indígena, ele colocou o marco temporal que ele analisaria 1988. Então, hoje, todas essas lutas que tem para homologar terras indígenas, os proprietários estão vencendo na justiça exatamente porque eles têm títulos anteriores e o Supremo definiu que era 1988. Então, tornou-se um grande impasse para o setor jurídico, para os órgãos de governo, FUNAIs e etc., para as ONGs, que todas elas que trabalham com esse assunto, a Igreja Católica tem no CIMI um braço missionário indígena, em função até da culpa histórica da Igreja Católica em relação à sua sociedade com o Estado brasileiro,
no Império e para a colonização brasileira. Então, todas essas ONGs, todos os patrocinadores, todas as pessoas envolvidas ficaram sem saída em função da decisão do Supremo e do que nós temos na Constituição e o que nós temos na vida real, que são as pessoas voltando quase a um estado de natureza, pré-estado, uma barbárie, das pessoas terem que lutar fisicamente pela propriedade, pelo espaço territorial onde as suas vidas podem se desenvolver. Tanto os índios, em função da sua cultura, da sua precariedade, da sua falta de cidadania hoje, porque há ausência de terra, mas há ausência de saúde, há ausência de escola, há ausência de uma série de aparelhos, tudo que é Estado, o Estado é ausente, né? Eles acham que também se der a terra e ficar lá, está resolvido. Um excesso, uma enormidade de igrejas que vão lá para dentro, colocam para os índios uma questão de pecado, de diabo, que mexe com a cabeça deles. Nós temos aí algumas aldeias com índios de suicídios altíssimos, álcool, muita droga, muito crack, muita passagem de arma, enfim, um coquetel aí para sociólogos, assistentes sociais, médicos, educadores, para todo mundo se debruçar para ver se a gente consegue corrigir os caminhos erráticos que nós tivemos na nossa história. Mas começa por uma correção da Constituição que permita indenizar aqueles que foram colocados, se inadequadamente, em áreas que seriam indígenas. E é sobre essa questão que a Câmara também vai ter que se debruçar agora, né? Deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul, do Democratas, muito obrigado por ter estado com a gente. Que o senhor consiga aí tocar essa discussão para que realmente não tenhamos mais conflitos aqui no país. Muito obrigado por ter estado no Palavra Aberta. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. Para assistir uma reprise dessa edição e qualquer uma das edições anteriores, você pode acessar a nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.